O tema de hoje que a gente vai falar, se Deus quiser, é um tema que é difícil de colocar em palavras, mas não dá para se esquivar dele porque ele é um tema que é muito importante. É o seguinte, tudo que acontece na vida da pessoa, isso por si só já valeria um shiur, não é por acaso. Às vezes as pessoas falam, não sei como chegamos a tal ponto. Nós chegamos a tal ponto porque chegou um processo. 1 mais 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 dá 16, and so on. Ninguém chega no 16 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 4, pelo 8, pelo 16. Tudo é assim. Se a gente for olhar, por exemplo, está pensando para uma escola existir, seja 1 ano ou 10 anos, alguém teve que investir na escola. Os alunos foram estudar, mas alguém teve que colocar de verdade dinheiro, emoção, força, lágrimas e sorrisos na escola. É um processo. Nada acontece do acaso. Para que uma casa tenha Shalom Bait, por exemplo, quem fala, olha, a gente já nasceu com Shalom Bait. Tem poucos casos assim, muito poucos, raríssimos, a gente fala da maioria sempre, então vamos desconsiderar esses. A maioria foi um processo, a gente trabalhou. Uma pessoa fica forte, ninguém nasce forte. Foi uma sessão de alguns dias, semanas, meses e anos de musculação. É um processo. Para um país ser seguro, monetariamente falando, então também houveram alguns presidentes que falaram, a gente vai investir nesse país. Em que tipo de país? A gente vai se esforçar para que o país tenha uma credibilidade, que tenha uma moeda segura. Estou querendo mostrar para vocês que as coisas não surgem do acaso, é um processo que leva depois ao que a gente já vê agora no resultado final, seja em casa, seja no Shalom Bait, seja no país, seja numa escola, seja numa empresa. E não é diferente o nosso povo Bnei Israel. Quando a gente fala de Bnei Israel, quando a gente fala do nosso povo também, o nosso povo chegou onde chegou porque teve um começo. A gente, quando vive no século 21, a gente fala, eu já estou vendo o povo assim. Você está vendo o povo assim, Habib, por quê? Porque ele passou por um processo para chegar até aqui. Nada acontece de repente, tudo é um processo. Ou 99% das coisas são um processo, inclusive nosso povo. Teve uma história. Outro dia eu lembrei que eu estava, quando eu preparando o shiur, falando em processo e final, lembrei que eu estava em Atibaia, na estância, e alguém falou, por que você não leva teus filhos na horta? Tem uma hortinha, pelo menos tinha faz algum tempo atrás. Aí, é a horta que só abre no sábado, mas se você explica, você cuida do Shabbat, então ele abre a horta na sexta para você. Tudo bem. Eu fui na horta e o moço começou a explicar o que eles têm de plantação dentro da horta. Uma das coisas que tem na horta é o quê? Berinjela. Outra coisa que tem é cenoura. Aí ele falou, olha, você pode ir lá e pegar cenoura para o seu filho, te dá uma sacolinha. Eu comecei a andar com meu filho, com a sacolinha dentro da horta, eu comecei a procurar cenoura dentro da horta. Aí o moço falou para mim da horta, a cenoura está aqui. Eu falei, mas cadê a cenoura? Ele falou, está aqui embaixo da terra. Eu falei, sério, a cenoura cresce embaixo da terra? Eu estava procurando uma cenoura acima da terra. Aí o moço lá da horta me deu um mussar muito forte. Ele falou assim, você pensou que a cenoura nascia onde? Na prateleira do supermercado? Você não sabia que uma cenoura nasce embaixo da terra? Eu, como um bom homem que mora na cidade grande, não tinha nem ideia que a cenoura nasce embaixo da terra. Então, olha que interessante. Para a cenoura chegar no supermercado, ela passou por baixo da terra, cresceu, alguém tirou e levou ela para o supermercado. Tudo na vida é um processo. A pergunta é o seguinte, quem somos nós, Bnei Israel? Essa é a pergunta. Da onde a gente veio? O que somos nós? E que fez a gente chegar até aqui? É o seguinte, a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente saiu do Egito, Yetziat Mitzrayim. Isso a gente sabe. A pergunta é o que aconteceu com a gente quando a gente ainda estava dentro do Egito? Eu comecei a procurar um pouquinho e vi algumas coisas fascinantes. Se a gente começar a olhar em Parashat Shemot, que lá começa a contar a nossa história,
Tem um passuco que fala para a gente, também a gente conhece o passuco, mas eu nunca tinha visto essa observação. Vaihi kol nefesh yotzei erech Yaakov shevim nafesh. Haviam 70 pessoas descendentes de Yaakov que chegaram no Egito. Veio Yosef hayab Mitzrayim. Aí diz o passuco, esqueci de contar um detalhe. Nesse momento que chegaram Yaakov com sua família, composta por 70 pessoas, Yosef já estava no Egito morando lá. A pergunta é, o que esse passuco está fazendo aqui? Que 70 pessoas desceram para o Egito, o que muda isso na minha vida? E mais ainda, o fato que Yosef vai a Mitzrayim, Yosef já estava no Egito. O que muda para mim que Yosef já estava no Egito? Olhem como essa pergunta é forte, vou explicar um pouquinho melhor. Faz Urashi a seguinte questão, Ma bale lamdeno. O que esse passuco vem contar para a gente? A gente já sabia que Yosef estava no Egito. Quem lê o fim de Sefer Bereshit sabe que Yosef está no Egito. E sabe que Yaakov, quando desceu com a família, sabia que tinha essa quantidade de pessoas. Então, por que o passuco fala, olha, no começo de Bereshit, contando a nossa história, já que a gente é um processo que chegou até aqui, houveram as pessoas descendentes de Yaakov que se totalizam por 70 pessoas, Yosef já estava no Egito. Perguntou Rashi, Ma bale lamdeno. O que esse passuco vem contar para a gente? Rashi traz uma resposta, mas eu queria compartilhar com vocês uma resposta. Tem um Rav, não sei se é famoso, tem uma Hassidut chamada Ostrov. Vocês já conheceram? Eu nunca conheci ele pessoalmente. O nome dele é Rav Epstein, mas ele tem um perush que é famoso sobre o Chumash, chamado Be'er Moshe. Lá ele pergunta o que esse passuco veio ensinar para a gente, igual o Rashi pergunta. Ele conta para a gente o seguinte, o passuco veio ensinar para a gente um detalhe importantíssimo. O povo já ficou no Egito quantos anos? Escravizados? 210 anos, espetacular. A Torá vem contar para a gente, esse é o fim da história, mas o processo é como que eles conseguiram ficar 210 anos no Egito e não cair, não despencar. O seguinte, como que é possível ficar no Egito 210 anos? O Egito é chamado, de acordo com a literatura judaica, Ervat Haaretz. Ervat Haaretz quer dizer o quê? La crème do pior. Egito era o pior de tudo. Moralmente falando, em valores, sexualmente falando, Egito era muito ruim. Então o passuco diz o Be'er Moshe para a gente, vem ensinar para a gente como que a gente chegou até aqui. O passuco conta para a gente, sabe por quê? Yotzei Yerech Yaakov. Nós viemos para o Egito, 70 pessoas, porque nós éramos Yotzei Yerech Yaakov. Eram todos provenientes de quem? Yaakov, da coxa de Yaakov. O que quer dizer isso? Nós tínhamos o gene de Yaakov. E não só isso, diz o passuco, veio Yosef, Hayab Mitzrayim. Terminou o passuco falando, Yosef também já morava no Egito, mas a gente já sabia disso. O passuco não veio contar para a gente um dado histórico, veio contar para a gente, sabe o que fez, o que manteve a gente lá, a vitamina que manteve a gente no Egito? Que nós éramos descendentes de Yaakov, a gente vai ver quem era Yaakov daqui a um segundo, e 2, que Yosef já estava no Egito e ainda manteve guarda enquanto ele estava lá. Foi isso que deu a vitamina para que a gente pudesse sair depois de 210 anos do Egito. É o seguinte, talvez a gente possa falar que só depois que o passuco contou isso para a gente, fiquei pensando, por isso que a gente saiu do Egito. Por que o passuco conta isso para a gente? Não, o passuco está contando para a gente porque a gente saiu do Egito. A gente só conseguiu sair do Egito porque a gente tinha como vitamina Yaakov e tinha como vitamina Yosef já no Egito por algumas dezenas de anos, intacto espiritualmente falando. O que quer dizer isso? O que aconteceu com os Yehudim no Egito? Religiosamente falando, quase que nada. A Torá conta para a gente que o Egito, que era Ervat Haaretz, que eu mencionei para vocês alguns momentos atrás, que é o lugar mais imoral que tinha sexualmente falando, a gente sabe que a Torá conta para a gente e faz toda uma história, isso aí na primeira capa, na primeira página do jornal, que uma mulher seduziu o marido. Teve um caso de uma mulher que seduziu o marido no Egito. Um caso, único. Como assim? O Egito era o lugar mais imoral sexualmente falando. Mais do que hoje, não sei, não sou tão velho assim, mas era muito imoral. O Egito está escrito que ele era muito imoral. Como que é possível que nenhum homem traiu a mulher, nenhuma mulher traiu o homem, só um caso que teve e fizeram disso um big deal? A resposta é que nós somos descendentes de Yaakov e Yosef já estava no Egito e com a força que eles tiveram, de Kedushá, de santidade que eles tiveram, isso deu o trilho para que a gente pudesse continuar e não trair ninguém no Egito.
Olha que interessante. Quem já passou pelo Egito antes da gente passar no Egito, pessoal? Quem já estava no Egito antes do povo ser escravizado? Yosef. Fora Yosef que a gente já mencionou. Avraham e Sará, não é? Olha que espetacular. Avraham e Sará passaram no Egito. Avraham chega no Egito com a esposa dele. O que ele vai fazer? Obedecer às ordens de Hashem. Ele chega no Egito. O Midrash Tanhumá conta pra gente quem era Sará. Nenhuma mulher pode ficar ofendida. Se a gente for comparar a beleza de Sará, diz o Midrash, com outras mulheres, é igual comparar um homem com um macaco. Repito, se você quer comparar a beleza de uma mulher com qualquer outra mulher, beleza de Sará, melhor dizendo, com qualquer outra mulher, é igual comparar a beleza de uma mulher hoje com um macaco. Mas tem gente que fala que o homem veio do macaco, garanto para vocês que não, tá bom? Quem pensa assim deve ser que veio mesmo, tá bom? Mas, ainda assim, o macaco é diferente da mulher. Sará comparada com qualquer outra mulher era, uau, não dava nem para entender, era uma mulher linda. Já que ela era tão bonita, o que aconteceu? Começou a ter briga, diz o Midrash pra gente, lance, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, quem ia casar com Sará? Quem tinha mais dinheiro no Egito do que todo mundo? O Paró. Então, Paró deu lance top, ninguém conseguia peitar o lance de Paró, alcançar o lance de Paró. Quem levou Sará? O Paró. Agora olha que interessante. Tem uma pergunta aqui, com respeito, obviamente, a gente está falando de Sará, que a gente não tem nem ideia quem era ela, apesar que ela era muito bonita fisicamente, espiritualmente também, ela era mais bonita ainda. Sará, talvez por isso a Torá conta para a gente que no caminho e onde aconteceu o teste, para contar para a gente que já algumas dezenas e centenas de anos antes do povo chegar no Egito, teve uma mulher Yehudiá que foi parar na mão do Paró, e Chachamim contou para a gente que não teve um deslize sequer dessa mulher, fisicamente falando, com o faraó. A tal ponto que Yaakov, que Hashem fez um nes, não Yaakov, Hashem fez um nes, e o que aconteceu? O faraó e todo o reinado dele ficaram com uma doença, e eles falaram, essa mulher é algo especial, vamos ter que mandar ela embora, eu não sei o que ela tem. Mas Sará não teve nenhuma dúvida, vamos dizer assim, nenhum deslize sexual, e ela se manteve a postos com não tendo relações com o Paró. Quer dizer, quando a gente desceu no Egito, já tinha os genes do chá de santidade de Sará e Avram Avinu. Yosef Hayab Mitzrayim, diz o Passuque, Yosef já estava no Egito, o que ele fez? Se cuidou. E quem nós éramos? Yotze e Erech Yaakov. As 70 pessoas que chegaram no Egito eram pessoas descendentes de Yaakov. Que a gente vai ver daqui um segundinho quem era. Por isso o povo ficou 210 anos no Egito e só teve um caso de uma mulher que, no português claro, pulou a cerca, mesmo que a gente estava no país mais impróprio, mais baixo que havia na época. Quem era Yaakov? Para a gente entender os nossos genes de onde vieram, por isso que a gente teve essa santidade. Yaakov foi o único dos patriarcas que teve 12 filhos, e os 12 filhos foram tzadikim. Avram Avinu teve um filho chamado Ishmael, teve alguma coisa desagradável, vamos chamar assim. Yitzhak teve quem? Esav. Yaakov teve 12 filhos que eram 100% tzadikim. Fiquei na dúvida se ia contar isso para vocês, mas está escrito, é um Rashi no fim do Sefer Torah. Quando Yaakov foi conversar com Reuven, no fim da vida dele, ele falou para Reuven, Reshit Oni, Reuven, você é meu primeiro filho, Yaakov falando com Reuven. O que quer dizer Reshit Oni? Diz Rashi, você é a primeira gota de procriação que o homem teve. Pessoal, quantos anos tinha Yaakov quando teve Reuven? 84 anos de idade. O que é Kedushá? Isso é Kedushá. Um homem que tem 84 anos de idade, pessoal, e falou para o filho dele, a Kedushá que você tem provém da onde? Provém do fato que você é a primeira gota minha de reprodução. 84 anos de idade. Por isso que diz o Beir Moshe para a gente, o Passu contou para a gente, Yotzei Erech Yaakov. Nós somos descendentes de Yaakov. Yosef, quem era Yosef? Yosef não precisa nem falar, a gente já está cansado de escutar, né? Que Yosef
ele foi seduzido pela Miss Egito, cada vez vinha com outra roupa, cada vez vinha com outro outfit, outro penteado, outra maquiagem, outra unha pintada. E o Passuco fala, veio Yosef Hayab Mitzrayim. Yosef não deslizou em Kedushá, em santidade nada. Yosef não deslizou. Avraham e Sará não deslizaram no Egito. Yaakov trouxe o gerador de Kedushá para o Egito. Foi isso que manteve a gente durante 210 anos no Egito e fez com que a gente não tivesse feito absolutamente nem uma, haverá menos uma, se a gente sequer, como a gente mencionou, de uma mulher ter cometido relação sexual proibida. E por isso o Passuco fala, olha que interessante, a gente lê na Gada de Pesach, Vatim ale haaretz otam, que a terra do Egito estava preenchida pelos Yehudim, onde se olhava, a pessoa ia no supermercado que ele encontrava um Yehudi. Ele ia no posto de gasolina daquela época, ele encontrava um Yehudi. Ele ia na feira, encontrava um Yehudi. Ia na bolsa de valores, encontrava um Yehudi. Todo lugar tem judeu, até na sinagoga tinha judeu. Então o Passuco fala, Vatim ale haaretz otam. Agora, olha que interessante, pessoal. Em hebraico, como deveria escrever que a terra do Egito estava repleta de Yehudim? Vaimaleu et haaretz. Os Yehudim preencheram o território egípcio. E o faraó ficou preocupado. Vaimaleu et haaretz quer dizer, nós preenchemos o território egípcio. O que está escrito na Torá? Vatim ale haaretz otam. O que quer dizer isso? A terra foi preenchida por nós. Gramaticamente não está correto isso. A resposta, diz o Beru Moshe, a mesma coisa. Vatim ale haaretz otam. Os Yehudim preencheram a terra. Óbvio que eles preencheram também. Em todos os lugares tinham Yehudim. Mas aqui, a Kedushá dos Yehudim, Vatim ale haaretz otam. Nós preenchemos a terra com o que do Egito? Com o Kedushá. Foi semeada a Kedushá, a santidade, por isso que a gente conseguiu ficar lá. Vatim ale haaretz otam. O Zohar fala que onde os Yehudim moraram quando eles chegaram no Egito? Depois espalharam, mas no começo eles moraram num lugar chamado Goshen, numa terra chamada Goshen. O Zohar fala Eretz Goshen, escutem isso, pessoal, não conhecia isso. Haitá bebechinat Eretz Israel. O lugar Goshen, onde os Yehudim chegaram quando chegaram morar no Egito, tinha o mesmo nível espiritual da terra de Israel. Como isso? Assim como isso? Com Avraham e Sará, com Yosef Hayab Mitzrayim, com Yotzei Erech Yaakov, com descendentes de Yaakov, não tem mais pergunta. Eretz Goshen era igual a Eretz Israel. Agora, quando a gente chega no Egito, tem alguém querendo escravizar a gente. Não foi o primeiro faraó. O primeiro faraó estava lá com Yosef. Depois, está escrito na Torá, Vayakum melech hadash al Mitzrayim. Veio um rei novo no Egito, Asher lo yadat Yosef, que não conhecia Yosef. Tem machloket Rav Shmuel, se era um rei novo de verdade ou um rei que se fingiu e ignorou Yosef. Mas não faz diferença. O que quer dizer Vayakum melech hadash Asher lo yadat Yosef? Olhem que espetacular. Era um rei que tentou, mas não conseguiu, porque lo yadat Yosef. Quer dizer lo yadat Yosef? Não conheceu Yosef. Olha que espetacular a tradução, ao pé da letra. Ele não conheceu 220 volts do chá de santidade de Yosef. Ele falou, eu vou tentar fazer esse povo ficar mais ou menos, tentar eles fazerem averot, e eu vou conseguir, assim eu vou acabar tirando a santidade do povo, vou escravizar eles, vou matar eles, vão parar de ser o povo escolhido de Hashem. Diz o Pasuk, Lo yadet Yosef. Esse faraó nunca conheceu, nunca entendeu ao fundo, Lo yadet é conhecer ao fundo, não é só ver, é entender de verdade, fazer um raio-x emocional, conhecer a história da pessoa, quem era Yosef. Não entendeu? Se ele soubesse quem era Yosef, diz o Pasuk, ele não ia nem tentar, porque ele ia saber que contra a Kedushá de uma pessoa dessa, não dá. Diga-se de passagem, quando a gente escuta sobre Yosef, e a Morá contou para a gente na Kitá, que Yosef passou o teste, é verdade. Mas a Morá não contou para a gente na Kitá, talvez porque não era o momento, mas agora talvez seja. A Morá conta para a gente em Sotá quanto difícil foi para Yosef se conter fisicamente na frente dessa Miss Egito. A Morá conta que ele teve que colocar as unhas no chão e que ele teve que se posicionar de uma forma. Ele estava assim, 1 segundo de fazer a verá, mas ele se conteve. Sobre esse se conter, que ele virou Yosef Atzadik. Não sobre não ter o teste. Sobre ter o teste, ele virou Tzadik depois. Ele não era Tzadik antes.
Ele já nasceu tzadik. É mentira, ele virou Seba tzadik depois que ele passou o teste. Foi aqui um preview do processo de quem saiu do Egito. Começou, a gente falou no começo do shiur que o processo, a vida é um processo. A gente saiu do Egito assim. Por quê? Porque a gente entrou com uma forma de kedushá, de santidade. Comecei a perguntar para mim mesmo, e hoje em dia? E no século 21? O que dá para falar para mim mesmo alto sobre kedushá, santidade? Fiquei pensando de verdade, aonde nós nos encontramos? Que nível que a gente dá de kedushá? Pessoal, se a gente olhar 10 anos atrás para cá, tá bom? Qual é a diferença entre uma casa religiosa, vamos chamar assim, e uma casa não religiosa? Qual é a diferença? Uma gritante, assim, que a gente pode falar. Televisão. Tem televisão. Uma casa tinha televisão, outra casa não tinha televisão. Né? Hoje em dia... 20 anos atrás. 20 anos, tá bom. Não queria deixar ninguém velho aqui. Hoje em dia, todo mundo que tem um celular no bolso tem uma televisão em casa. Não é de 79 polegadas, não sei quantas polegadas já existe hoje. Tá bom, mas também. Hoje, o teste da Kedushá, ele é um teste gigante. Antes era muito difícil, era muito mais fácil ter uma mechitzá. Aqui dançam os homens, aqui dançam as mulheres. Sabem como começou a história da mechitzá? Sabe quem inventou ela? Vocês não conhecem? Não? Diz que uma vez tinha um marido, estava lá na festa, ele foi com a esposa dele e tal, estavam sentados juntos. Aí estavam lá e o marido foi pegar um docinho, mais um docinho. Aí a mulher fala, não come isso, isso é muito açúcar, isso é muito sal, isso é muito... Aí falou, põe a mechitzá, colocaram a mechitzá e daí para sempre o marido ficou feliz. Então, antigamente, de verdade, quando não tinha o que nós temos hoje, e a gente vive no hoje, não dá para viver no antigamente, então havia uma mechitzá entre um e outro. Eu estou mais perto daqui, eu estou mais perto de lá, eu sou mais assim, sou mais assado. Hoje é muito difícil encontrar essa mechitzá, essa divisão. Antes, eu pensei muito antes de falar o que eu estou conversando com vocês, mas acho que é umas coisas que a gente vê todo dia. Antes, a pessoa passava uma porta e ele chegava na sinagoga. Então a rua ficava na rua e a pessoa entrava na sinagoga. Hoje, para a gente entrar no CNIS, na sinagoga, tem que passar 2 portas e a gente não está na sinagoga, porque a rua entra com a gente na sinagoga. Como? Porque se meu celular está no bolso, e é uma realidade isso. Tá bom, pronto. A gente tem que viver conforme o que a gente tem. É uma realidade. Meu celular está no meu bolso. E ele não tocou nos últimos 5 minutos, meia hora. Hoje ninguém me ligou. Mandaram um monte de mensagens, mas ninguém me ligou. Hashem sefatai tiftach fi agitech le'atecha. Sacode, começa a dançar o celular. Eu não deixei a rua fora, o celular entrou no meu bolso, a rua está dentro do meu coração. Está dentro, está comigo a rua entrou comigo. Nós estamos vivendo essa realidade. Olha a cabeça de um jovem, meus queridos. Outro dia, alguns meninos me perguntaram em algum local o seguinte: Rabino, você pode contar para a gente um pouquinho o que vai ser no futuro? Todo mundo fala de Geulah, de Olam Haba, me conta um pouquinho. Falei, olha, esse tipo de coisa a gente não tem muita precisão. Inclusive o Chovat Levavot fala para a gente porque a Torá não menciona Olam Haba em nenhum lugar. Porque a Torá não fala para a gente do Olam Haba em nenhum lugar, diz Rabbeinu Bechaye, no livro dele, Chovat Levavot. Fala, uma das respostas dele, que já que é uma coisa tão difícil do homem touch, feel it, sentir, não dá para falar. Mas um pouquinho tá bom para responder. Algumas coisas a gente sabe. Aí comecei a falar um pouquinho, né, como vai ser, etc e tal. Falei, ele vai ser um pouquinho igual quando era na época de Adam Arishon, do primeiro homem antes de fazer a verá, que era tudo menos... Maçã. Eu descobri uma opinião que diz que era maçã. Steve Jobs. Tá bom? Mas, eu comecei a contar para ele como vai ser um pouquinho do Olam Haba, assim, para responder a pergunta. Aí o menino falou, Rabino, mas eu tenho uma pergunta. Só ele falou com a maior sinceridade do mundo. Vai ter Wi-Fi lá? Se não, não é Olam Haba. Essa é a nossa geração, essa é a nossa realidade, essa é a nossa adolescência, meia-idade, terceira idade e 15ª idade junto. Essa é a nossa realidade. Aonde entra a Kedushá, santidade em tudo isso?
Vou contar uma história para vocês. Uma das netas do Hafetz Haim morou em Beersheba, Israel. Ela viveu na Rússia e depois foi para Israel. Só que da Rússia para Israel, ela passou num movimento na Rússia mesmo chamado Haskalah. Haskalah é iluminismo, que só trazia escuridão, infelizmente, em muitos aspectos. Ela contou que em 1917, durante a guerra, e teve a guerra física, ela também teve batalhas de ideias, porque esses movimentos de iluminismo e outros movimentos que tinham na época eram muito desafiadores, era um teste muito difícil não participar desses movimentos. Ela teve muitos dilemas religiosos, neta direta do Hafetz Haim. E um dia ela falou, eu tenho uma pergunta de existencial e eu sei para quem perguntar. Para o meu avô, para o Hafetz Haim. Mas eu ainda não tenho coragem de fazer um tipo de pergunta dessa para ele. Ela própria contou. Ela foi lá e depois de 1, 2, 3 dias e alguns dias, ela criou coragem e falou, eu vou. Ela foi perguntar para o Hafetz Haim. Falou, Rav, e querido Zeide, ou se ela chamava ele de Jiddo, ou avô, não sei. Tate. Ela falou o seguinte, como que é possível, essa é a pergunta que ela fez para o Hafetz Haim, você ficar sentado aqui nessa solidão, nessa casa pequena, sozinho, confinado aqui dentro, enquanto que tem um mundo com action total aí fora. É iluminismo, é outros movimentos, é outras ideias inovadoras do mundo, o mundo está crescendo, está bombando, e você está sentado aqui com seus livros e não sai dessa casa. Vai no Cris, Shaharit Min Harvit, volta e fica as outras 23 horas, 20 horas do dia na sua casa. Como que é possível? É assim que se cresce, avô. O Hafetz Haim, ela própria contou, ficou em silêncio e olhou para ela com carinho e falou o seguinte, minha querida neta, está vendo esses aviões passando aqui no céu durante a guerra? Você vê o barulho que a gente escuta e às vezes a gente vê aviões passando aqui em cima da gente. Um dia, pessoal, falou isso em 1917, um dia esses aviões chegarão à Lua, ou algum tipo de avião, que não é um avião na verdade, né? Vai chegar à Lua. Quando chegaram à Lua? Apolo 11 chegou à Lua em 1969. Hafetz Haim falou em 1917, vai ter algum momento que esse tipo de ser voador aí vai chegar até a Lua. Você está escutando as bombas que estão estourando aí? Zaneta falou, claro, avô, dá medo isso. Falou, em poucos anos vão haver bombas que não vão destruir um bairro, uma rua. Vão ter bombas que vão conseguir destruir cidades, talvez países, diz o Hafetz Haim. Nós estamos criando pessoas que transformam nações, diz o Hafetz Haim para ele. E para isso, quanto menos a gente se expor, mais poderosas serão essas pessoas, melhor elas vão liderar e mais forte e concisa, no bom sentido, vai ser essa nação que esses líderes vão criar. Tá bom? A neta escutou, e o final da história não é como vocês imaginam, ela não fez tchuvá. Essa mulher viveu em Beersheba de uma forma bastante secular. Mas o Hafetz Haim falou, para que haja um líder bom, para que haja um mentor bom numa escola, num povo, numa sinagoga, numa cidade, no mundo, tem que ser uma pessoa que não está envolvida em tudo. E eu comecei a me perguntar, mas e hoje em dia? A regra se aplica? Como assim? É possível que alguém esteja confinado num quarto 20 horas por dia? E se ele não estiver, então a forma do Hafetz Haim não funciona mais? Que ele falou para a neta dele? Cadê a Kedushá? Hoje em dia, como que a gente posiciona, como a gente define Kedushá, santidade hoje em dia? A gente tem um mundo nos dedos, pessoal. E o dedo tem os mundos em cima da gente também. Tem um bairro chamado Sharei Chesed, em Israel. E nesse bairro,
Teve um homem, para a gente ver um pouquinho o que é Kedushá, chamado Betzalel Milchiger. Antigamente, sabe que os sobrenomes não eram exatamente o jeito que é hoje em dia. O sobrenome das pessoas eram a função dele. O que é Milchig, profissão dele? O que é Milchig em Yiddish? O que é Milchig em Yiddish? Nosso único ashkenazí aqui presente. Milchig em Yiddish, mesmo eu sei, que é leite. Então era Betzalel Milchiger, era Betzalel, o leiteiro. Morava em Shari Chesed. De milk, isso. Vem do Lashon HaKodesh, milk, leite em inglês. Boa. Então, agora sim, Betzalel Milchiger. A gente já vira Halabi, não vira mais Ashkenazi, pronto. Então, esse Betzalel Milchiger, ele, obviamente, era o leiteiro de Shari Chesed. E ele tinha um cheiro, às vezes, desagradável. Havia um senhor em Shari Chesed, no bairro, muito rico. Ele falou, de um jeito delicado, ele ficou pensando, quebrando a cabeça, como que eu vou dar uma roupa nova para ele mudar de uniforme. Deu 2, 3 uniformes para ele. Ele falou, agora daqui para frente vai chegar leite com cheiro bom. Ele deu a roupa para a pessoa, para o leiteiro, de uma forma delicada. E de repente, de novo, passa. Próximo dia que ele vem entregar leite e está com aquele cheiro da Hilbonala. Está cheirando mal. Ele falou, poxa, acabei de dar roupa para ele, talvez ele devia te dado um estoque de desodorante, sabonete, está cheirando mal. Aí ele pergunta, ele cria a coragem e fala, mas querido Betzalel, eu te dei roupa nova, tudo, por que você ainda não está cheirando do jeito que está cheirando? Está com a roupa nova que eu te dei, o que acontece? Então, Betzalel fala, olha, na mesma rua que o senhor mora, essa é a única rua que eu cheiro mal. Então, como que você faz essa proeza? Ele falou, olha, eu tenho um chapéu que tem um cheiro desagradável. E quando eu entro nessa rua, eu coloco esse chapéu. Ele falou, mas por quê? Falou, porque do lado da casa do senhor, aquele senhor rico que foi gentil de dar roupa para o leiteiro, mora uma mulher viúva, ela é bonita e ela mora sozinha. Eu sei que eu vou entregar leite para ela. Eu vou entrar na casa dela para deixar o leite lá dentro, para ela não precisar carregar. Se eu entrar com o meu chapéu cheirando desagradável, ela não vai ter a tentação de olhar com uma segunda intenção para mim e nem eu vou ter chance nenhuma com ela. Então, cada vez que eu venho entregar de manhã leite nessa rua, eu coloco o borneta, o chapéu que cheira mais ou menos, e já que você mora na mesma rua, você cheira esse cheiro. Pessoal, olha que interessante. Há poucos anos atrás, dezenas de anos atrás, em Shari Chesed havia um homem que fazia questão de colocar um chapéu que cheirava mal para não cair na armadilha, na tentação de entregar leite dentro da casa de uma mulher viúva que só estaria ele e ela na mesma rua, na mesma casa. De novo, e hoje? Cadê o Betzalel Milchiger? Eu não conheço pessoas que colocam um chapéu cheirando mal na rua. Não sei se é muito mais prático fazer isso. Não conheço mais muitas pessoas que entregam leite. Mas a Kedushá a gente ainda tem que conhecer, a santidade tem que conhecer. Eu acho que quando se fala de Kedushá, tem que lembrar disso daqui. Quando a gente abre o Sidur, tem uma mensagem. Abrindo o Sidur, Birkot HaShachar, todo dia de manhã, Elokai, vírgula, não leiam Elokai Neshama, porque Deus deu a Neshama, mas não é nossa Neshama, então a gente fala Elokai, vírgula, Neshama Shenatata Biteora. Deus, a Neshama que você me deu, ela é pura. Vi, faz alguns meses, por que não está escrito essa tefilá no plural? A gente fala na Amidá, por exemplo, Eloqueno, Eloquei Avoteno. Se a tefilá é feita por todos homens e mulheres, por que a gente fala Elokai, meu Deus, no singular, a Neshama que você me deu? Deus, a Neshama que você nos deu, porque todos eu têm Neshama. Por que está no singular? Pessoal, quando se fala de Kedushá tem que lembrar isso. Hashem está falando no singular, por quê? Porque cada um tem uma Neshama singular, e cada um tem uma Neshama que ninguém mais tem igual a ele. Essa Neshama só eu tenho. Eu não posso falar no plural porque todo mundo pode ser que tenha alguma coisa. Todo mundo tem cabelo. Sei lá, alguns já não tem mais, né? Todo mundo pode ter cabelo, tem 10 dedos na mão, and so on. Mas a Neshama que cada um tem, ela não é única. Não é, desculpa, coletiva, ela é única. Então a gente fala no singular, Elokai, vírgula, Neshama Shenatata Bi, a Neshama que você me deu, ela é única. Eu não posso falar no plural, porque a Neshama dele é diferente da minha. Talvez tenham 2 lustres iguais. Talvez as mulheres não gostam disso, mas a moça da loja tenha vendido 2 vestidos iguais. Talvez tenham 2 carros iguais. Mas Neshama só tem uma.
desde a criação do mundo não tem duas Neshamot iguais. Ou seja, assim também, já que a Neshama ela é diferente, então a função que cada um de nós tem, ela é diferente. Uma vez que eu falo isso, Elokai, vírgula, Neshama, no singular, Shinatatabi, qual a próxima palavra? Teorai. Rav Schwab fala para a gente, quando eu li isso, marcou, eu fiz um xizinho no meu sidur, circulei a palavra, cada vez que eu olho esse Birkot HaShachar, esse círculo, eu me lembro do que ele falou. A Neshama de cada pessoa é tahor, pura. Independente do que a pessoa fez e quantos anos ele tem, a Neshama que está lá dentro, a gente fala todo dia de manhã quando acorda, a Neshama Teorai, ela é pura. A pessoa pode estar na coisa mais suja, envolvido na coisa mais desagradável do mundo, a Neshama que ele tem lá dentro, ela é pura. Tem lama, mas se passar um jato, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, no carro, vai voltar a aparecer a cor do carro. Quando se fala de Kedushá, lembrar primeira coisa, existe um rio de procurar Kedushá, santidade no mundo. Não é só para as épocas de antigamente, nos testes que a gente tem hoje em dia. Elokai, a minha Neshama singular é diferente da do outro. Só eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Ninguém vai fazer isso por mim. E a Neshama que nós temos, ela é pura. Alguns vão cavar um pouco mais, outros menos. Mas a Neshama que está dentro de cada um de nós, ela é pura. O Hafetz Haim uma vez convidou as pessoas, falou, olha, o Hafetz Haim não falava muito em público, mas ele convidou as pessoas para ir perto da casa dele e falou, à meia-noite eu vou contar um segredo para a cidade. Então começou a empacotá-la de pessoas em volta da casa do Hafetz Haim. A casa do Hafetz Haim existe até hoje, é um lugarzinho pequenininho. Ele não falou dentro da casa dele porque lá mal entra 10 pessoas, ele falou fora. Mas imaginem, às 11 da noite, já tinha gente vendendo pamonhas lá em volta, pamonhas de Iradim, né? Tinha lá gente vendendo Coca-Cola, Guaraná, amuleto, segolot, né? Beleza, lotou de gente. E meia-noite, o Hafetz Haim era pontual, não tinha 45 minutos de tolerância. O Hafetz Haim sai e começa a recitar Birkot HaShachar. E as pessoas começam a olhar, está certo que a partir de Hatzot já pode fazer Birkot HaShachar. Mas a gente pegou a nossa carroça, veio até aqui no frio, no meio da noite, escutar o Hafetz Haim fazer Birkot HaShachar, as bênçãos matinais. E o Hafetz Haim vai falando mais devagar e Birkot HaShachar. Ele repete, Elokai, vírgula, Neshama, Shenatatabi, Teorai, e repete de novo a mesma brachá, sem falar o nome de Hashem, obviamente, ele repetiu 2, 3 vezes. E o Hafetz Haim fala para as pessoas, vocês devem estar se questionando qual é o ponto de vir até aqui para escutar Birkot HaShachar. Pessoal, olha a pergunta que ele fez. Já fez Birkot HaShachar 300 mil vezes. Amanhã, quando você abrir o Sidur, prestem atenção. Elokai, Neshama, Shenatatabi, Teorá. Atá, Beratá. Você criou ela. O Beratá tem um ponto no rei. Atá Yetzartá, você formou ela, tem um ponto no rei. Atá Nefartá Bi, você inseriu a Neshama dentro do meu corpo, tem um ponto no rei. Atá Meshamerá, ponto no rei, Bekirmi, você cuida da Neshama dentro de mim. Perguntou Hafetz Haim meia-noite para todo mundo e ninguém sabia responder. Por que tem um ponto no rei, nessas palavras, referente a Neshama que Hashem colocou dentro da gente? Por que tem um ponto no rei? O que muda esse ponto no rei? Hafetz Haim falou para a gente o seguinte, não para eles, falou para a gente, porque para a gente aprender também, que a Neshama que Hashem deu para a gente, essa Neshama a gente vive 120 anos bem vividos, Hafetz Haim contou um segredo, é a mesma Neshama que vai voltar em Tchiat HaMetim. Quando a pessoa voltar depois que Hashem achar a hora certa, a gente fala para Hashem, Atá Beratá, Atá Yetzartá, você criou, você fez essa mesma Neshama. Continua o Birkot HaShachar dizendo, vai leachzirá, bile atid leavó, vai voltar no futuro. Que futuro é esse? Tchiat HaMetim. Eu vou voltar como super-homem. A Neshama, a alma que nós deixarmos nesse mundo, depois de 120 anos bem vividos, é a mesma Neshama, do mesmo jeito, disse o Hafetz Haim, vai voltar depois dos 120 anos bem vividos em Tchiat HaMetim. Por isso que tem um ponto no rei para falar que não é Neshama, é a mesma Neshama do jeito que foi, ela vai voltar. Atá Beratá quer dizer, é a Neshama que você criou, que você colocou, que você deu, e do jeito que eu tratar ela, é assim que ela vai voltar. O que quer dizer que vai voltar igual? Vai voltar igual, quando a pessoa tiver Tchiat HaMetim, não vai voltar as características disso, a pessoa não vai voltar com a capa do super-homem espiritual voando por aí. Quanto que ele fez musculação na Neshama dele, na alma dele, é assim que ela vai voltar.
tentei pensar comigo mesmo como que a gente traduz a palavra Kedushá. Santidade, tá bom, mas dá para definir um pouco melhor? Tem algumas palavras que justo que elas são tão especiais que não dá para definir. Como a gente define uma comida gostosa? Ou... não tem palavras. Quando é muito gostoso, não tem palavras. Kedushá também é esse tipo de palavra. É santidade, mas é uma expressão assim. Olha que interessante, pessoal. Kedushá, o que quer dizer Kedushá? Quando uma pessoa vai na frente do Kotel HaMaravi, pessoal. A pessoa chega na frente do Kotel HaMaravi. Não gosto de chamar de Muro das Lamentações, que é meio depressivo. Não acho que essa palavra é certa, tá bom? Ela vem na frente do Muro Sagrado, do Kotel HaMaravi. Ele nunca foi para lá. Não é que ele foi no Bar Mitzvah nos últimos 10 julhos, ele foi lá e não aguenta mais ir. Né? Deveria gostar cada vez. Mas é a primeira vez que ele foi lá. Como ele sente no Kotel HaMaravi? Uau, explica essa sensação. Não tem, isso é Kedushá. Kedushá é quando nasce uma criança, o pai ou a mãe seguram a criança pela primeira vez no colo. Isso é Kedushá. Não dá para explicar isso. Kedushá é quando a gente coloca um filho ou uma filha na Kupá. Isso é Kedushá. Explica. Não dá para explicar. Isso é Kedushá, pessoal. Kedushá, eu espero que todos já tenham tido essa experiência, é quando qualquer dia, não era Yom Kippur, não era Rosh Hashanah, uma amidá que eu rezei, eu conversei com Hashem, eu senti que Hashem estava do meu lado e eu estava do lado de Hashem. Isso também é Kedushá. Essa Kedushá, nós temos a obrigação de procurar ela. Se a gente for comparar a quantidade de mitzvot que nós fazemos hoje em dia com o que faziam há 1000 anos atrás, certeza que a gente tem muito mais oportunidade de fazer mitzvot hoje do que antigamente. Porque antigamente, quem rezava com minyan? Só quem morava do lado da sinagoga. Onde as pessoas moravam, longe da sinagoga, e rezavam aonde? No campo, no trabalho, onde eles moravam, não tinha minyan. Era difícil fazer minyan. A qualidade do nosso tefilim, hoje em dia, como que ela é? 20.000 vezes melhor do que a época de Moshe Rabbeinu, com certeza. Hoje, quando a mulher acende vela de Shabbat, ela coloca um pavio, azeite, água e acende, o marido que tem que preparar para a mulher. Quando a mulher acende, o azeite é muito melhor. A Gemara fala em Shabbat, as Mishnayot em Shabbat, segundo o Perek Shabbat, explica quantos tipos de óleos e pavios existem. Por quê? Porque é difícil achar um pavio bom. A quantidade de mitzvot e a qualidade que a gente faz hoje, ela, com certeza, é muito maior. Agora, a pergunta que vem aqui é... A Kedushá que tinha antigamente, a gente tem que continuar tentando procurar ela. Existe uma obrigação da pessoa procurar Kedushá, santidade na vida dele. As tentações que tem hoje não tinha antigamente. Por isso mesmo, a gente vive num mundo diferente. As tentações que a gente tem é muito mais difícil e a obrigação então vira double, bônus. Tem que procurar. Eu queria nessa fase final do shiur ver algumas dicas práticas que talvez sejam úteis para a gente, de que a gente pode fazer para atrair um pouco mais ainda de Kedushá para perto da gente. A gente vive num mundo, estatística, que tem 7 bilhões de habitantes, de pessoas no mundo. 6 bilhões dos 7 bilhões têm celular. 4,5 bilhões têm banheiro e água encanada. Repito, de 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões têm celular, vírgula, mais dos 7 bilhões, 4,5 bilhões têm banheiro sanitário e água encanada acessível. Nós vivemos, então, na geração muito mais tecnologia do que geração banheiro. Não é? Geração tecnologia muito mais do que geração facilidades de higiene. A tecnologia está... Agora, a tecnologia é bom e, com certeza, ela apresenta testes gigantes. Mas... ainda assim, existe a obrigação de Kedushá, de santidade. Quando se fala de Kedushá, existe aqui, pessoal, o seguinte. Kedushá no palavreado da pessoa. Como a pessoa usa o palavreado dele, isso depende da Kedushá, da santidade da pessoa. Seja ele verbal ou seja ele escrito. Isso é Kedushá. Uma boa manifestação verbal ou escrita, ela representa, de acordo com a Torá Kedoshá, um cérebro saudável. Uma pessoa que está constantemente, por exemplo, reclamando, isso demonstra que a pessoa não está bem consigo mesmo. Uma pessoa que passa 24 horas e meia do dia falando mal das pessoas, quer dizer que ele não está bem consigo mesmo.
Então, as palavras manifestam o quê? Um raio-x do cérebro emocional da pessoa. A tal ponto que Rav Matityahu Salomon Shlita uma vez falou uma coisa espetacular, para mim marcou muito. Ele falou o seguinte: quando a gente pega uma faca de um shochet, como que testa para ver se a faca do shochet ela é apta para fazer a shchita, o abate? O shochet, ele tem normalmente aquela unha grande, não é para descascar laranja, tá bom? O shochet tem a unha grande porque ele tem que passar a unha na faca, tem que ser grande para não machucar, que a faca do shochet ele é muito, muito, muito afiada. Ele passa, se tiver qualquer deslize, ele vai sentir com a unha, então quer dizer que a faca dele já não está mais alta. Por isso que um shochet, que se preze, tem 2, 3 facas, e na Halachá está escrito que de vez em quando o shochet tem que apresentar a faca dele para o Rav da cidade, para ter uma segunda opinião, porque qualquer pegimá é dentada na faca, minúscula, a faca do shochet está imprópria para o abate. Diz Rav Matityahu Salomon, igual que uma faca de um shochet não pode ter uma dentada, uma pegimá, assim também, quando a gente quer ver se a gente tem um cérebro moach, intelecto saudável, se tiver uma pegimá, quer dizer que o cérebro já também não está saudável, se for comparar paralelo à faca. Qual que é a pegimá, qual que é o defeito do cérebro? Palavrões. Uma pessoa que fala ou escreve palavrões não é o caminho do chá da santidade. Pessoal, não dá para deixar de mencionar, para todos nós aqui, o cérebro de Akadosh Baruch Hu. Ele está falando de cérebro. Qual é o cérebro de Hashem? Masechet, que a gente tem no Gemara, né? Masechet Tuvot, na página 8b, eu vou ler para vocês. A Gemara fala o seguinte: Kona menavel piv, toda pessoa que fala palavrão. O motzi davar nevelam piv, ele fala, hoje em dia, me permito, escreve coisas feias de baixo calão, né? Afilo nechtam lo gzar dino shel 70 shana, mesmo que a pessoa estava pré-decretada de 70 anos só de alegria, yupi, viver em cima da gelatina, tomando sol on the rocks, nefach alav lerab armenan, a pessoa perde os 70 anos por um palavrão. Uma vez falei isso para um grupo de jovens e falou: Rabino, então eu já estou perdido. Então, qual a solução? A solução é se consertar, porque Hashem sempre aceitou e sempre continuará aceitando tshuva. Mas que é grave? É grave. Toda pessoa que fala um palavrão, o Taz, em Halachot Yoredea, ele fala, que a Gemara fala, Kona menavel piv, a pessoa que fala palavrão, o motzi davar nevelam piv, fala um palavrão. Por que dessa redundância? Diz o Taz, no Shulchan Aruch, que se refere ao seguinte: a uma pessoa que fala isso por querer. Ele não está nem aí. Quer dizer, falar sem querer não é bom, não, mas é muito menos grave do que falar por querer. Se palavrão faz parte do meu vocabulário, se o meu... mas eu estou estressado, preciso soltar um palavrão assim para dar... Sabe quando o caminhão está subindo a Angélica, descendo a estrada, ele vai dar aquele... Ele vai lá, dá aquela parada, né? Então, boca de um Yehudi, isso não pode ser nem piada, não pode nem rir. Se a piada do português for engraçada, ri, mas se tiver palavrão, chora. Uma vez, isso é delicadeza na boca, isso é Kedushá. Uma vez, Rav Eliashiv, Zichron Libracha, estava fazendo Bdikat Hametz, tomando Hametz na véspera. Ele se agachou embaixo da cama para ver, que ele achou que tinha um lugar lá que alguém tinha escondido um pouquinho de pão, alguma coisa lá, uma balinha. Ele abaixou embaixo da cama. Procurou, levantou. O neto dele falou para ele: Rav, vô, a sua roupa sujou de poeira embaixo da cama. A Eliashiv falou para ele: como assim, poeira? Como assim? Quando a gente está indo fazer uma mitzvah, a gente não fala, minha roupa sujou de poeira. A gente fala, olha, talvez, Saba, tem que dar uma limpadinha. A gente não fala a palavra poeira, sujeira, quando alguém vai fazer uma mitzvah. Olhem o que quer dizer delicadeza. Delicadeza, estou indo fazer uma mitzvah, não é, sujou a roupa, tem poeira. Kedushá é ser mais delicado com a boca da pessoa, não só palavrão, do jeito que a gente fala com as pessoas. Isso é Kedushá, assim que se pega Kedushá. Estive pensando, já que a gente está falando de delicadeza, quando a gente pega um livro, pessoal, um Chumash, um Sidur, a pessoa não jogar um Sidur, ele coloca na mesa. Está escrito na Halachá, quando eu pego um livro ou entrego um livro, tem que fazer com a mão direita. É Halachá isso. Quando eu vou dar tzedakah, por exemplo, eu faço com a mão direita. No mitzvah eu faço com a mão direita. Quando eu pego um livro ou eu devolvo um livro para alguém, eu tenho que entregar ele com a mão direita. Isso é delicadeza.
Kedushá é, quando eu escolho uma mitzvah, uma brachá. Todas as brachot têm que ser assim, vamos escolher uma. Fazer a Sheriatzar parado. Saí do banheiro, fiz necessidades, homem ou mulher. Em vez de fazer a Sheriatzar, já está no próximo a Sheriatzar, quando ele terminou eu fiz parado. Eu saí do banheiro, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Rufechol basar uma filasot. No começo, a pessoa vai ficar, as pernas vão sair andando. É difícil, mas como tudo na vida é uma questão de prática e costume. Isso é Kedushá, isso é santidade. Já que a gente está falando de Kedushá, faz tempo que eu ia falar isso, não achei o momento, mas acho que é muito importante, santidade. É quando se faz um convite de casamento ou de bar mitzvah, não colocar um passuco, por favor. Porque hoje em dia na cidade nós não temos mais Gnizá. E quem recebe o convite nem sabe o que está escrito lá, escreve. Tem psukim que são transformados, que não precisam de Gnizá. Ou escreve, Hazako Baruch, Revenu Shalom Aleichem. Ninguém vai ler. Alguém leu o passuco que tem lá em cima? Ava Nagila Ava. Ou escreve um passuco, tem livro, eu tenho um livro na minha casa, na Yeshiva, que tem os psukim um pouco transformados para que não requisitem Gnizá. A pessoa não pode jogar o passuco no lixo. O que eu faço? Eu recorto aquele pedaço e jogo o passuco na Gnizá e o resto do convite depois da ocasião no lixo. Mas agora tem convites, recebi recentemente um convite, que eu nem passar um serrote para cortar e não consegui. Então tem que colocar o convite inteiro na Gnizá, que já não tem lugar na Gnizá. Colocar um convite assim, parece um quadro na Gnizá. Para que colocar um passuco no convite? Tira! Quando eu mando um convite, pessoal, eu estou colocando um passuco, eu estou incitando as pessoas que não sabem colocar o passuco no lixo. E que quem sabe não tem o que fazer com o convite depois. Então coloca um passuco hebraico, tem psukim transformados, um pouco diferentes, que de acordo com a Halachá, não requisitam Gnizá. Isso é Kedushá. Me preocupar com o que vai acontecer com o passuco, depois que escreva um convite. Kedushá é, mais algumas coisas práticas aqui na nossa fase final. Mexeu no sapato, por exemplo, e eu vou agora fazer a midá, mexer no sapato, fazer uma brachá, mexer no sapato, me vestir, eu mulher, e agora sair do banho, vou acender as velas de Shabbat, faz Nitilat Yadayim, obviamente aqui sem brachá, lava a mão. Isso é Kedushá. Kedushá não é fazer as mitzvot, pintou na frente eu faço, é preparar 10 segundos antes de fazer uma mitzvah. É parar um segundo, lavar a mão e falar, agora eu vou acender as velas de Shabbat. Isso é Kedushá, isso é santidade. Kedushá tem a ver com esse capricho antes de fazer uma mitzvah. Talvez Kedushá seria, em vez de eu colocar tefilin, correndo, eu parar 2 segundos, 2 de verdade, antes de colocar tefilin, falar, wow, thanks. Só isso. Para quem? Para Hashem, que eu tenho a oportunidade de colocar tefilin. Thanks, que eu tenho a oportunidade de cozinhar para Shabbat. Thanks, que eu tenho a oportunidade de acender a vela de Shabbat. Sim, nós acendemos vela de Shabbat mais refinados do que acendiam na época de Moshe Rabbeinu, porque eles não tinham o pavio que a gente tem e o azeite que a gente tem. E a qualidade da mitzvah é maior, tá certo. Mas a Kedushá também tem que ser procurada dentro das mitzvot. Porque senão, pessoal, a gente vive uma máquina de mitzvot, e se alguém perguntar para a gente, será que você teve 10 segundos de espiritualidade hoje em dia? A pessoa pode falar não. A pessoa pode, possivelmente, sentar no colégio e estudar 24 horas. A pessoa pode passar o dia dando tzedakah, e tudo isso é contado e é louvável, mas não ter tido 1 minuto de espiritualidade dentro do dia. Por quê? Porque para ter Kedushá, ter santidade, a pessoa precisa procurar isso. Quando o homem cuida dos olhos dele, e os testes hoje são gigantes, isso é Kedushá. Quando a mulher cuida da tzniut, da forma que ela veste, que ela tem que chamar a atenção do marido e não dos vizinhos, isso é Kedushá. Kedushá é tentar um pouquinho guardar o que é meu para minha casa e não precisa ser público tudo. Hoje em dia não tem que estar tudo no Facebook, nem não tem coisa que talvez queiram que esteja, mas não é tudo que tem que ser público para todo mundo. Sabe o que é curioso? O Rambam tem um livro de Halachot chamado Yad HaChazaká. Ele divide o livro dele por sessões. Uma das sessões do livro do Rambam é chamada Kedushá. E nessa sessão de Kedushá, que é a santidade que a gente está falando hoje, ele traz 2 tipos de halachot. Que halachot tem Kedushá? O Rambam traz sobre o tópico Kedushá, santidade, duas halachot. A primeira halachá é de kashrut, que quando a gente cuida, porque o Rambam define kashrut como uma predisposição para ter, ou o contrário, de Kedushá, santidade.
Eu queria abrir um parênteses quando se fala de kashrut, importante, tem coisa que a gente já sabe, não vou repetir, mas que parte da kashrut da pessoa é não comer carne e peixe no mesmo prato. Seja Sfaradi ou Ashkenazi. Eu escutei que Sfaradi, escutei que Ashkenazi se confundiu. Carne e peixe é proibido comer no mesmo prato. Inclusive, quando eu estava no casamento, no Bar Mitzvah, no Brit Milá, do Pidyon Haben, no Shrabeloz, e eu fiquei 17 minutos na fila, chegou minha vez, eu peguei um pedaço de salmão, e não tinha mais nada de peixe, só carne. Eu não vou pegar 2 pratos que é brega. Eu não vou fazer fila de novo, porque é mais brega ainda. O que eu faço? Não sei. Finge que você pega um prato para mais um amigo, eu não sei. Mas colocar ou comer carne e peixe no mesmo prato é mais grave, está escrito no Shulchan Aruch, é mais grave, está escrito na Gemara, do que comer 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Está escrito que é mais grave comer carne e peixe do que cheeseburger. Tem muitos buffets hoje que colocam em mesas separadas, mas independente do buffet, a Neshama do buffet está ganhando o salário dele, a nossa Neshama a gente tem que cuidar dela ainda. Então, quem fizer festa, na festa dos meus filhos, eu tentei fazer separado, num lugar carne e no outro lugar peixe. Mas, daqui para frente, então, nas alegrias que vocês tenham muitas, vocês fazem num lugar carne e no outro lugar peixe, tá bom? Mas, ou quando for a festa que é junto ainda, não coloquem no mesmo prato. Ninguém permite colocar carne e peixe no mesmo prato e, obviamente, que não tem ordem. Pode comer carne ou depois peixe, não é igual carne e leite, mas entre um e outro tem que comer alguma coisinha e beber um copinho d'água ou qualquer outro líquido. Bom, então isso se refere a kashrut, kudushá, carne e peixe. Outra coisa que o Rambam, o segundo e último ponto que o Rambam traz referente a kudushá, diz, frango e peixe, carne e peixe, é a mesma coisa que ambos são proibidos. A segunda e última halakha, e com isso a gente termina, que o Rambam traz para a gente, pessoal, referente a Kedushá, santidade, são leis de Arayot. Arayot são leis referentes à sexualidade. Eu acho, uma opinião assim, minha, não vi isso escrito, mas acho que é importante, é que quando se fala de Kedushá, de Arayot, de sexualidade, fora, obviamente, a gente falou de cuidar dos olhos, não falar palavrão, daí por diante tem a ver com isso, mas todos nós que temos filhos e os nossos filhos crescem, homens ou mulheres, os dois crescem, graças a Deus, e o corpo do homem ou da mulher, ele se modifica. E requer preparo, mas é obrigatório que um pai converse com seu filho, e uma mãe converse com sua filha, com o que está acontecendo com o corpo dele, e o que tem dentro do corpo, e que o corpo é capaz de produzir, and so on. Como é que é capaz? A gente não tem ideia, eu escuto um pouquinho dos meninos que me perguntam, a gente não tem ideia das questões e dilemas e dúvidas que correm na cabeça das crianças. Será que é isso? Será que vai acontecer isso comigo? Será que aconteceu isso comigo? As pessoas têm dúvidas. O Rambam diz que referente a Kedushá, na sessão de Kedushá aparece leis de Arayot, de sexualidade. Então a pessoa tem que ter alguém, mentor dele, que melhor mentor tem o pai ou a mãe, para existir, que possa, uma vez, pelo menos na vida, sentar com um filho que já chegou numa certa idade não é 35 anos de idade. Um menino de 10, 12, 13 anos tem que conversar com ele. Uma menina de 11, 12 anos tem que sentar e conversar com ela. Alguém tem que sentar e conversar, não no meio do shopping Iguatemi. Não, a gente está na fila aqui, comprando um cookie lá no não sei aonde, na lojinha, a gente vai conversar. Não, tem que sentar no lugar, dedicar um tempo que só tem eu e você e conversar. Kedushá se refere a Arayot, sexualidade, tem que contar para uma criança o que ele tem dentro dele. A pessoa está se desenvolvendo, isso é Kedushá. E o teste que a gente tem hoje em dia, ele não é pequeno, ele é grande, mas junto com esse teste de Kedushá que a gente tem hoje em dia, vem junto o quê? O mérito. E com isso a gente termina. A Gemara fala em Kedushim para a gente, Kolabada var ervaliado, na página 40b. 40a. Toda pessoa que aparece uma situação de sexual na frente dele, Venitzola yemnu, e essa pessoa é salva dessa situação, ela se salva dessa situação, ou simlo nes, se faz para ele um nes, não nesse café, mas fazem para ele, que quer dizer nes? Um milagre. Fiquei pensando comigo, nós vivemos numa geração nes, milagres. Porque quem não tem inúmeros homens e mulheres, desafios na frente dele, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então que Bezat Hashem a gente possa aproveitar dessa situação de crescimento, procurar Kedushá nas nossas vidas, e que Bezat Hashem a gente possa superar essas dificuldades, e que nós sejamos merecedores de Nissim Veniflaot nas nossas vidas. Amém. Amém.